Meu Deus do céu, que honra, que honra, que honra, que alegria, que coisa boa poder estar aqui nesse ambiente. Ambiente como esse, eles nos inspira, nos desafia, né? A gente está vivendo muitos lugares de motivação, né? Que é aquele empurro nas costas. Mas tem lugar que não tem motivação, é inspiração, é dentro, né? É uma enteose, é um mover de Deus que nos faz fazer algo muito maior, que nos amplia na nossa caminhada. Eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que nem precisava tanto exagero assim, né, gente? Porque cada um que fala aqui, meu Deus do céu. Mas eu quero honrar esse momento aqui. Eu amo estar com pastores, com liderança. Há muitos anos faço isso. Aliás, pode ficar sem música, que eu me distraio. É bom que você descanse um pouquinho. Mas vamos combinar uma coisa. Marque aí 30 minutos, aí você volta. Sério, me ajuda. Quando é 30 certinho, você toca aí que eu vou saber que eu tenho que fazer aqui. Eu pastorei em Volta Redonda. Eu e Silvia, minha esposa, nós começamos o Projeto Vida em 92. Nós temos 37 anos de casado e é ao mesmo tempo que a gente também tem de ministério. O Projeto Vida é uma igreja que nós pastoreamos há 34 anos e sempre tive palavra profética, né, de que a gente iria às nações. E interessante que a primeira vez que eu ouvi alguma coisa nesse sentido, eu fiz igual Sara, eu comecei a rir, né? Mas eu não ri do profeta. Você sabe que eu não ri dele nem de Deus, eu ri de mim mesmo. Eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo pagar nem a passagem de ônibus de um bairro para o outro. É verdade, tinha que ir a pé. E o profeta, eis que vos digo, meu servo. Né? E Deus usa a gente assim, né? Que não é igual Miriam, que tocou pandurim, aquele tamborim, aliás, depois que abriu o mar, Faraó morreu, aliás, Faraó foi embora, fechou o mar. Moisés fez o salmo dele, aí Miriam começou a tocar o tamborim, né? O tamborim. E é interessante que tem muito profeta do depois, né? Eu sabia que você estaria aí, né? Mas eu tive profetas que falaram no improvável, naquela condição da improbabilidade. E, enfim, pastoreamos lá e há alguns anos já pastoreio pastores, é um chamado que acho que Deus colocou no meu coração. E nesse caminho a gente vai descobrindo algumas chaves, né, que são importantes para o ministério, para nos fazer ter um caminho um pouco mais, não é curto, mas com maiores resultados. Aquilo que você sabe trouxe você até aqui, pode acreditar. Mas existe um lugar que Deus quer te levar. Por isso que Ele prepara momentos como esse. Porque se Ele não tivesse um projeto, Ele não estaria trazendo você aqui. Porque Deus não tem interesse de encher você de conhecimento. Deus quer te dar uma missão. Né? A gente busca pela unção, mas na verdade a gente precisa de uma missão. Porque a tua unção vai ser exatamente o tamanho da tua missão. E a revelação ela tem a ver com isso, com a prática do ministério. Quanto mais eu sei e não pratico, aquela coisa que toda criança em Israel sabe, né? Ouvir o Mar Morto. Porque o Mar da Galileia recebe e escoa. Mas toda criança em Israel sabe de uma coisa simples. O Mar Morto morreu, porque ele só recebe e não escoa para ninguém. Então a gente tem uma geração muito triste no Brasil, eu não acredito que seja aqui também, mas pode ser que está acontecendo isso, de muito conhecimento e pouca prática mesmo. Né? A gente já viu um pouquinho desse assunto hoje aqui pelo Felipe tendo falado. Aliás, se eu repetir, me perdoe, né? Porque a gente está numa vibe aqui parecida. Então, eu percebo que há uma questão muito importante do saber. O saber tem um propósito. Deus quer construir uma visão dentro de você. Deixa eu ler um texto para você aqui. Em Êxodo 14, 21 ao 22, ele vai nos dar uma grande revelação aqui. Até porque está no Japão, né? Primeira vez que eu venho aqui, gente. Pelo amor de Deus, por que demorou tanto assim, né? Mas já estou animado para voltar ano que vem, já. Não, porque é interessante. Eu já fui a Israel 50 vezes, já fomos tal. Não, falo por quê? Porque a gente já foi em tantos lugares, né? Mas tinha que ser agora. E com as pessoas que eu estou agora. Entendeu, gente? A gente está junto aqui. Eu vejo como Deus está nos trazendo para um propósito muito maior, né? Muito maior. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um vento oriental, um forte vento oriental. Fala comigo, um forte vento oriental. Então o vento ele veio de onde? Do Oriente. A gente está onde mesmo? Eu vim atrás desse vento. Eu tô descobrindo que a terra do sol nascente, do leste, do Oriente, é onde soprou o vento, né? Não necessariamente daqui. Que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar,
em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Quando a gente olha esse vento oriental, deixa eu olhar minha bússola aqui, só para a gente ter aquela certeza, né, que a gente está aqui no lugar certo. Quando a gente sabe que o vento ele começa a soprar, não na perspectiva para cá, né, o leste para cá, oeste para lá. Então quer dizer que Israel, eles vieram do Egito, eles vieram lá do oeste, e eles começaram a caminhar em direção ao leste. E necessariamente a gente está bem no extremo desse leste, no extremo do oriente. Mas o rumo que eles estavam andando era exatamente do oeste para o leste. Quando eles chegam de frente do mar, existe ali uma conversa, né? Deus manda voltar a Piairote, porque Deus queria fazer um grande espetáculo e ele precisava reunir a plateia. E por isso que o povo teve que ficar no Êxodo 14, eles ficaram lá em Piairote, acampados, porque enquanto eles estão chamando de inimigo, Deus chama de plateia, porque o maior espetáculo da história, você sabia que a travessia do Mar Vermelho é mais conhecida no mundo do que a morte de Jesus na cruz. É um evento conhecido no meio dos árabes, todo mundo conhece. E, na verdade, Jesus estava fazendo um grande espetáculo. O pastor estava lembrando de uma palavra em Israel, de que na presença dos inimigos, Deus ele ungiu a sua cabeça, preparou a tua melhor mesa, e ele fez teu cálice transbordar. Então, existe uma pressão aí, quando o inimigo aparece, existem coisas acontecendo na tua vida. Por isso, você percebe Israel sendo abençoado na presença dos inimigos. Então, você descobre que eles reuniram a plateia. Quando o Egito chegou, Deus agora manda Moisés abrir o mar. Por quê? Para você é o inimigo, para Deus é plateia. Ele está reunindo aqueles que precisam ver o que Deus faz quando você anda na presença dele. Mas aquele evento ali acontece que quando eles estão de frente do mar, o mar não abriu aonde eles pisaram, o mar abriu onde eles iam chegar. Espera aí, deixa eu falar de novo para você me chamar de herege mesmo. Vamos bagunçar aqui agora a tua cabeça. Mas apóstolo, mas na televisão eu vi o filme, né, e o filme mostra que o mar abriu aqui na frente. Não, o vento ele veio do leste, o vento ele veio do oriente. O vento ele começou a soprar no lugar da sua chegada e não no lugar da sua partida. Porque o propósito de Deus com você não tem a ver com a tua saída. A saída é com você. A chegada é com Deus. Se você não sair, você nunca vai saber o que é chegar. E tem um monte de gente aí perguntando sobre se eu fosse. Você vai passar uma vida perguntando. Se eu acreditasse, se eu tivesse me movido, se eu tivesse ido. Então, o vento é oriental. Fala comigo. Não esquece disso, a gente está no Oriente. O vento é oriental. O vento contrário, ele soprou a teu favor. Isso eu e você já sabemos. Eu não vou aqui ensinar você aquilo que a vida já te ensinou. Eu nunca celebrei nenhuma tempestade da minha vida, mas eu celebro todo lugar que ela me levou. Eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer, eu gosto de dormir bem, eu gosto de comer bem. Desculpa se achar que eu estou em pecado, mas eu já passei muitas coisas na vida e eu não celebrei por elas, mas eu celebro todas as vezes que eu me lembro que aquela situação me levou aonde eu estou agora. E aí eu começo a não gostar da tempestade, mas eu começo a celebrar quando ela chega. Porque quando o inimigo chega, querido, é exatamente isso que eu disse a você. É porque 3 bênçãos virão acontecer, segundo o Salmo 23. Ele vai ungir tua cabeça com óleo, vai fazer seu cálice transbordar, ele vai trazer a você a melhor mesa para você comer. Davi foi ungido 3 vezes. Quantas vezes? 3. A primeira, Golias. A segunda, a batalha de Ziclag. A terceira, contra os gigantes, aqueles que eram da tribo ainda de Saul, da família de Saul, que se levanta. Sempre houve uma batalha antes da unção que Deus deu a Davi. Então, nós não celebramos isso, mas é o processo de Deus. É um caminho que a gente faz. Então, eu não tenho aqui na minha mente a visão de que o mar abriu no meu pé. O mar abriu lá onde eu vou chegar. Mas eu só vi quando chegou até mim. Só que Deus já estava trabalhando há muito tempo. Deus já estava abrindo o mar à noite. A Bíblia diz que o vento soprou a noite toda. E enquanto o vento soprava, Deus estava abrindo. Quando ele levanta o mar, quando ele levanta o seu cajado, aí acontece o milagre. Aí você fala, aconteceu agora. Não aconteceu agora, você está vendo agora. E aí, o que tem a ver com liderança? Tem a ver conosco. Eu vou caminhar aqui num projeto, irmãos. Eu não preciso de muito tempo, não. Só preciso da sua atenção. Da gente construir uma visão a respeito de onde você está vendo. Eu preciso ver onde eu vou chegar e não onde eu estou partindo. E no ministério, o que faz você liderar, o que faz você ser líder, você pode ter um monte de técnica,
Mas se você não enxergar mais do que as pessoas que você lidera, você não pode liderá-las. Não tem jeito. Isso é uma coisa básica do básico. É o que você está vendo. É Deus chegando para Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse, o Senhor viu muito bem. Você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Agora, o que tem a ver vara de amendoeira com aquilo que Jesus falou? O nosso mestre Adson, ele vai explicar isso. Ele vai mostrar que no hebraico você tem uma junção de palavras ali, né, onde tanto amêndoa ou amendoeira, a vara de amendoeira ou amendoeira e a palavra velo é a mesma coisa como tua manga de camisa e a tua manga que você come. São duas palavras iguais com significados diferentes. Deus faz um jogo de palavras. Ele disse, você viu muito bem. Agora, o que tem amendoeira a ver com isso? Pelo menos 3 coisas você tem que lembrar. A menorá tinha 22 amêndoas, sendo que a do meio tinha 4, as outras 6 tinha 3 cada uma delas, que aponta para o alfabeto hebraico do Aleph Tav. Deus está dizendo, você tem que entender que assim como eu sou o Aleph, o Tav, o início e o fim, a minha palavra vai se cumprir sobre a tua vida. Então ele disse, você viu bem, mas ele perguntou, o que você está vendo? E a pergunta hoje é essa. Pergunta para o seu irmão assim, o que você está vendo? Porque esse ver aqui é muito importante. Não é o ver natural, é aquela hora que Abraão viu com os olhos espirituais. Só que Deus perguntou, Abraão, o que você está vendo? Ok. Aí chega lá em Gênesis 15, olhe desde onde estás. No hebraico não significa geografia. No hebraico significa quem é você hoje. Você, 1 ano atrás, você viu algo. Você olhou para a mesma coisa que você está olhando há 1 ano atrás. Mas você não está vendo a mesma coisa. Porque em 12 meses a tua vida passou por espiral, você passou por níveis de mudança, você está no mesmo lugar, mas você não é a mesma pessoa. Não tem como. Então você vai olhar o mesmo problema, só que você não tem a mesma perspectiva. Isso não precisa nem você estudar muito não, irmão. É só você viver. Só que quando você vive estudando, ajuda mais. Então, a ideia do ver ali, vamos a Abraão em Gênesis 15, deixa eu esquecer o Jeremias 1, 11. O que está acontecendo ali é que Deus quer saber o que você está vendo, gente. Porque aquilo que você vê dentro. Ver dentro, é aquilo que eu estou vendo dentro. Na ideia ali de Jeremias, nós estamos falando da menorá, do Aleph Tav, 22 letras, que é 22 amêndoas, pelo menos é o que eu me lembro da amêndoa. Eu vou me lembrar da vara de Arão que floresceu, e ela foi guardada dentro da arca, tampada pela tampa, que é o caporé, que é para proteger a visão de Deus, para que Deus não visse o que tivesse dentro da arca. Vamos lá, eu vou voltar aqui. Ficou sem música, eu vi que vocês ficaram meio assim, né? Vamos lá. O que está acontecendo é que dentro da arca tinha coisas que Deus não podia enxergar. Deus não pode enxergar o que está lá dentro. Deus não vê. É claro que Deus pode, mas na antropopatia, antropomorfia, Deus está dizendo, eu não vou ver lá, eu não vou enxergar. Então, por isso que aspergia o sangue em cima do propiciatório, para que Deus não enxergasse aquele maná que chamaram de vil, aquela tábua da lei que não era original, porque a primeira foi quebrada, e exatamente aquela vara, quando Deus levantou um líder e o povo duvidou, e eles tiveram que fazer prova, e tem crente fazendo prova com Deus, irmão, para com esse negócio, quando Deus fala, ele vai fazer. Tem gente que usa a Bíblia para dizer, estou fazendo prova com Deus. Deus teve que provar uma coisa que ele já havia feito. Ele fez uma vara florescer no meio de outras 11 para poder provar, mas ele diz, esconde isso dos meus olhos, porque se eu ver isso, eu vou me lembrar o dia que vocês não viram o meu maná como provisão, o dia que vocês não receberam a minha lei porque levantaram um bezerro, e o dia que vocês não honraram o líder que eu levantei. Existem coisas, querido, que Deus não pode enxergar, porque se enxerga, vem o peso, a ira de Deus sobre nós. Por isso, no dia de Yom Kippur, posso nesse ritmo ou não? No dia de Yom Kippur, quando havia ali o momento em que levava o sangue, derramava ali em cima o sacerdote entrava com a brasa, queimava o incenso, eram 11 ervas, mas a 12ª é a própria mão dele, porque tinha que haver algo ligado a ele. Ali era o momento da adoração, e ali ele aspergia o sangue para ver, para não enxergar o que está dentro da caixa. Por isso que quando você chega lá em 1 João e ele diz, o Senhor é o meu advogado, ele é a minha propiciação, ele está dizendo, ele é a tampa, ele é o teu caporé, ele está na sua frente. Quando o Pai olha para você, não enxerga o que está dentro dessa caixa. Porque se ele enxergasse o que está dentro dessa caixa, ele acabava com a gente aqui agora. Então, o que Jeremias está vendo? Ele está vendo uma amendoeira, só isso. Mas não é só isso.
Ele está vendo algo muito mais importante. Só que existe a festa do inverno, o Tu B'Shivá. Eu estava agora, no passado, no inverno em Israel, em fevereiro. E eu passei pela avenida com aquelas monte de árvores que você sabe que no inverno ainda são as amendoeiras que começam a florescer. As únicas árvores que ainda é inverno e começam a aparecer flores é a amendoeira. Você vai enxergar isso assim, em quantidades enormes. Então Deus falou, você viu bem, porque eu velo a minha palavra. Quando está todo mundo ainda sem fruto, sem flor, quando está todo mundo sem resultado, a minha palavra vai se cumprir na sua vida antes. Onde o inverno as pessoas não têm resultados, mas você vai ter antes. Onde no inverno não se tem fruto, não se tem colheita, mas você vai ter antes. Até no inverno eu vou dar a você condições de você florescer. Posso ouvir um amém? Dá uma salva de palmas, dá um glória aí. Então a questão é o que eu estou conseguindo enxergar. Na travessia do Mar Vermelho, Deus está dizendo, a minha preocupação com você é na sua chegada. A saída é com você, a chegada é comigo. Então eu preciso dar um passo. Eu vou para o caminho aqui profético nesse final, porque a gente já teve 3 mensagens extraordinárias. Quem recebeu, gente? Eu estou apaixonado. Eu nem imaginava que a gente teria uma coisa tão excelente nessa nossa viagem. Eu estou muito animado com isso. Já valeu a pena todo aquele voo, pelo amor de Deus. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Nem vamos lembrar. Não vamos traumatizar ninguém, não. Então vamos lá. Eu queria que você visualizasse comigo. Visualize comigo. Então, Deus está dizendo, o vento é como? O vento é oriental. Então, se o vento é oriental, eles estão vindo do oeste e estão indo para o leste. Se eles estão indo para o leste, então quando eles pararam aqui, o vento não começou a soprar no oeste, começou a soprar lá no leste para o oeste. Ele começou a abrir o mar. Quando você viu aqui, pronto. E se você gostar muito de estudar, você vai perceber um dia que o Jordão não abriu na frente deles, abriu a 25 quilômetros à frente deles, acima. Quando eles estão atravessando o Jordão aqui, aquelas águas que eles estão vendo, não tem pressão nenhuma mais, porque Deus já havia colocado a barragem dele a 20, a 25 quilômetros distante dali. Mas aí eu falo ano que vem, quando eu vier aqui. Aí eu vou fazer igual... Mas por que eu joguei essa semente no teu coração? Para você perceber que não é a primeira vez que Deus fez, nem a última vez. Quando você está enxergando, é que você está vendo ali. Mas Deus já está fazendo há muito tempo. Então, eu preciso ter uma visão da chegada. O Salmo 84, 5... ele vai falar que bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, cuja os caminhos, aquele que tem os caminhos aplanados. A ideia é tremenda, porque o Salmo 84 é um peregrino do deserto, eu me sinto como ele, é alguém que leva a caravana para Jerusalém, é o Salmo 84. É um indivíduo que ele não vai, ele é um líder que ele não esconde o caminho. Ele diz que vai ter o vale de Bará, vai ter choro. Ele avisa, gente, olha, vai ter choro, vai ter deserto, não vai ser fácil. Mas, irmãos, olhe bem, de toda sinceridade, eu prefiro andar com uma pessoa que vai me levar para o deserto, para o choro, mas sabe para onde está indo, do que para alguém que me promete oásis, mas não sabe nem o que está fazendo da vida dele. Eu prefiro, pastor, é verdade. Você pode falar comigo, vai ser ruim, vai ter. Nós vamos fazer uma viagem, meu irmão, vai ter um perrengue. Ok, mas você já foi lá? Fui, no final. Sabe por quê? O salmista 84, ele começa pelo final. Você acha que ele está no altar. Ele fala tão entusiasmado, quão amáveis são os seus tabernáculos, que você pensa que ele está lá, mas ele não está lá. Irmãos, tem gente que tem essa capacidade de fazer deserto não parecer deserto. É uma coisa... É uma coisa de liderança esse negócio. Minha mãe tem essa capacidade, depois eu te conto. Minha mãe tinha, meu pai. É uma coisa forte. Por quê? Porque a pessoa ela está no meio de uma luta, ele está liderando uma igreja, luta financeira, está acontecendo algo, o pau está quebrando, mas ele sobe no altar, a paz chega. Por quê? Porque ele tem uma visão da chegada. A visão da chegada me sustenta no caminho. Vamos falar juntos? A visão da chegada me sustenta no caminho. Então, você não precisa de promessa, você precisa de uma visão da chegada. Porque na hora do vamos ver, meu irmão, eu não vou contar testemunho, porque eu prego ou conto testemunho. Eu conto testemunho ano que vem. Né? Hoje eu só prego. Mas tudo que eu estou falando tem um paralelo de testemunho pessoal. Na minha caminhada com Deus, minhas lutas e perrengues que eu já vivi. Que eu só consegui me sustentar no dia que eu me apeguei,
que eu falei, meu Deus, mas eu estou vendo o futuro. Eu estou conseguindo enxergar. Porque se não enxergar, gente, não entra. Não entra, porque você não vai suportar. A primeira crise ministerial você não vai suportar. E não estou falando só de problemas financeiros, estou falando de todos os níveis. Então, o Salmo 84, ele é um indivíduo que ele está levando a turma para poder ter uma experiência Israel. Ele chega a ter, inclusive, lá, né, inveja do pardal, você sabe que ali eu colocaria até o pardal, né? Porque não é só o pardal, não. Até o pardal. Porque o pardal, ele é um pássaro que não para em lugar nenhum. Então, tem uns crentes pardal, né? Você sabe. Tem uns pastor pardal aí. Ele está dizendo assim, até o pardal encontrou. Até o pardal. Até o que não fica em lugar nenhum, ele se achou. Irmão, porque tem que sossegar, meu irmão. Não há problema você ser itinerante, você viajar o mundo, mas mantenha suas alianças. Eu percebi uma coisa muito forte aqui na nossa equipe, nas nossas conversas, nas palavras de hoje aqui. Um pouco que eu tenho conhecido vocês. Olha, gente, existe um segredo, aliança. Você começou a tua história contando do teu apóstolo. Tem uma aliança, sabe? Até o pardal encontrou um lugar. Pessoas que quebram aliança, elas não têm futuro, irmãos. Elas não conseguem. Porque eu posso mudar minha geografia, mudar o que for, mas eu sei de onde eu vim. Eu sei respeitar os meus inícios. Então, o Salmo 34, para a gente poder dar um pulo para o outro lado, ele tem uma visão do futuro. Ele diz, vai ter o vale de Barra, vai ter a choro, vai ter dificuldade, mas ele vai construindo uma ideia de que ele sabe o caminho. A palavra hebraica, para aquele que tem um caminho aplanado, porque para mim aplanado, gente, é uma coisa linda. Você está lá em cima na montanha, sendo ovacionado, aqui está tudo plano. Não mudou nada para você. Mas você está lá no vale, sendo arrebentado, aqui está tudo plano também. Porque você não está dependendo daquilo que acontece à tua volta, de validação das pessoas. Você recebe muito bem o elogio, com muita educação, mas isso não determina a sua próxima entrega para Deus. Até porque se você viver de elogio, você está enrolado, porque o dia que alguém criticar você, acabou teu mundo. Então, existem muitos líderes hoje, liderando líderes por muitos anos. Eu vejo que não é fácil, claro, é difícil ter horas perseguições, mas se eu sei quem eu sou, gente, é meio repetitivo o que eu vou falar, você já sabe disso, mas eu sei quem eu sou, eu tenho convicção do caminho, eu vou até um momento, o vento vai bater, o vento é oriental, eu sei, vai bater forte, ele é contrário, sabe que o vento oriental é contrário, mas eu vou caminhar firme, eu vou saber que o meu problema, gente, não é a luta, é saber se eu estou no caminho certo, gente, é isso. Então, original ali significa o seguinte: quem tem caminhos aplanados é aquele que tem as estradas no coração. Então, o líder, ele tem as estradas no coração. Está construído. E você não sabe toda ela. Esse que é o detalhe. Você sabe à medida que você se movimenta. Vamos em Gênesis 12? Larga a tua terra, a sua parentela, larga tudo. Ali tem níveis, né? Sangue, cultura. Ele vai quebrando ali. Ele vai largando família, cultura, religião. Ele vai largando. Larga e vai para a terra que eu te mostrarei. Na verdade, ele está dizendo, enquanto você anda, eu construo. É o que ele está dizendo ali. Enquanto você está andando, eu estou construindo. Eu estou construindo. Agora, eu parei de construir. Então, tem muito ministério parado dizendo, mas por que parou? Não, Deus não parou. Deus não parou. É você que parou de se movimentar. A base muito importante na cultura hebraica se chama Ler Lerá. O Ler Lerá é infinidade de páginas sobre o assunto. Mas a base do Ler Lerá é vai por ti mesmo. É Deus dizendo, Abraão, você vai sair dessa terra. Agora vai por você. Porque enquanto você andar, deserto não se conhece pessoas, deserto é lugar para se conhecer a si mesmo. Então, aprenda uma coisa, Abraão. Quando você andar, para de olhar para os outros. Comece a olhar para dentro de você. Eu posso continuar? Melhora a cara, vocês estão olhando com cara feia para mim. Não preciso tanto. Mas vocês estão entendendo onde eu quero construir uma coisa com vocês? Abraão, ele não tinha uma visão, mas ele sabia que tinha uma palavra. Então, a palavra, ela substitui uma visão. Lembra do cego de nascença? Vamos abrir janelas, mas eu fecho. Ele tem o barro aqui, ele não tem a visão ainda, mas ele tem uma palavra, vai e lava em Siloé. Só que Siloé é um tanque público. Ele já lavou ali milhares de vezes, milhares. Como que você vai tornar um lugar que você já esteve antes em um lugar sobrenatural? É um outro lugar no mesmo lugar.
Como que você vai tornar uma reunião como essa, que você, ou um culto, ou um ambiente, que você está nele todas as vezes? Porque me perguntam às vezes, 37 anos pregando, 37 anos cuidando de uma igreja, como que é isso? Eu falei, não sei, eu não tenho uma explicação. Eu só sei que eu tenho, eu imagino que é aquela chama da sarça, do Êxodo 3, que queima e não consome. É a sarça ardente, que Deus está queimando aqui, mas não está queimando a mim. Ele está queimando com o fogo dele. Porque agir no fogo de Deus não tem cansaço. Agora, se você age no teu braço, meu irmão, aí você está desesperado aqui. Está desesperado. Então, vamos construir. Ler-lerá. Fala comigo, ler-lerá. Deus está falando, Abraão, vá por ti mesmo. Mas para que terra? A terra que eu vou te mostrar. Como? Enquanto você anda, eu vou lhe mostrando. Eu sei que tem hora que é ruim, gente. A gente queria que Deus desse o endereço já falasse tudo, já mostrasse tudo. Primeiro que ia ficar sem graça, e segundo que você ia parar de depender dele. Então, é necessário esse processo de Deus na nossa vida, onde Deus vai abrindo à medida que você vai caminhando na presença de Deus. Quando eu cito o cego de nascença, eu vou lembrar de Jesus dizendo para os discípulos que queriam a resposta de um grande problema do gnosticismo da época. A ideia na época era muito forte, né? Tanto a visão de que uma criança podia ter pecado dentro do ventre materno, ou até que por causa do pecado dos pais, uma criança está debaixo de maldição. Então, havia ali uma ideia muito forte sobre isso. E eles fazem aquela pergunta para Jesus, Jesus, esse cara está cego porque quem pecou? E Jesus disse, foi para manifestar a obra dentro dele. Então tem uma coisa mais forte ali. Ele não é um cego que já viu um dia, ele não tem referência de nada, ele está na escuridão total. Então ele não está vendo nada, e nem tem como fazer nenhuma referência. Mas Jesus enxergou algo dentro dele que ninguém vê. Então Jesus está mostrando o quê? O Criador entrou em cena, pegou o barro. Irmão, quando Jesus pegou o barro, ele entrou em cena. Ele me leva para o Gênesis, não tem como não ir para lá. Tem hora que eu estou fugindo do Antigo Testamento, mas eu tenho que ir lá, não tem jeito. Eu estou lendo o Novo, eu falo, deixa eu ficar só aqui, já estão falando tanto que eu leio o Antigo Testamento só, então, mas não tem jeito, tem que ir lá, porque o Criador com barro na mão é lá atrás. E Jesus pegou o barro, e o problema é que só um percebeu, porque se eu estivesse naquela reunião, eu ia dizer, Jesus, passa esse barro aqui, ó. Passa na minha cara, passa. Tem gente que não percebe a oportunidade. Jesus está com barro na mão, um só pegou a bênção. Só que ele sai, como ele disse, ele não está vendo nada, mas ele tem uma palavra. Você sabe que por muito menos pessoas foram curadas. Jesus esfregar o barro, meu irmão, e olha a decepção. E o cara não está enxergando nada. Mas Jesus me leva para o Gênesis. Vamos fazer uma análise dele pequena. O inventário da terra começa no versículo 1, versículo 2. Ninguém falou até aqui. Ali é só um inventário. Ali só está dizendo o que aconteceu. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Na verdade, ela tornou-se. Vamos lá. Quando chega no 3, a gente falava sobre isso até no carro ontem, veio a palavra haja. Haja luz. Naquele instante, Deus ele deu um comando, raiá. Qual que é o comando? Raiá. Por quê? Porque quando Deus, bará, criou do nada, ele está falando, enquanto ele fala, ele está criando. Porque quando Deus, querido, está falando, ele não está comunicando, ele está criando. Deus não tem como comunicar uma coisa para você, não tem comunicação, tem criação. Só que o Yatza, quando Deus cria o homem, tem uma matéria-prima. É pegar uma árvore e construir essa mesa. E se ela for bem rústica, vai ter até os nodos da árvore. Vai estar a marca, porque tem algo, ele pegou uma matéria-prima existente. Mas o que é raiar? Ele não está criando o sol. Ele está trazendo uma luz que revela. Ele está falando sobre olhar para a escuridão profunda e dar um comando e dizer, luz que está aí dentro, vem para fora. Mas espera aí, mas como é isso? É o sol? Não, o sol foi no quarto dia. Ele está olhando para a escuridão e ele está dizendo, tem uma luz aí dentro, mas não tem ninguém vendo, mas eu estou vendo, tem uma luz, pode vir para fora. Então ele está dando um comando na escuridão. Quando ele olhou para o cego, Jesus agora, o Criador, ele está fazendo o mesmo. Ele está olhando para a escuridão dizendo, a obra que vai acontecer dentro dele não vai ser de fora, vai ser de dentro. Vai ser lá dentro, vai sair tem uma luz. A mãe dele não viu, ele não viu. Os amigos dele nunca viram. Mas Jesus, quando olhou para ele, falou, tem ali. Eu peço muito a Deus essa graça, gente. Eu peço a Jesus que a minha equipe, meus pastores, a gente consiga enxergar naquele que ninguém viu nada.
E a gente olha assim naquela escuridão daquele cara caído na rua. E a gente fala, tem luz aí. Mas peraí, não tem jeito mais. Não, tem luz aí. Já deu 30 minutos? Pelo amor de Jesus, mas pode tocar, vai. Pelo menos eu tenho mais 30 aqui agora, vamos lá. Então, a questão, quem está recebendo, diga amém. Amém. Então, deixa eu lhe dizer, quando o Senhor está perguntando o que você está vendo, Ele não está falando sobre essa visão aqui. Ele está falando sobre essa visão aqui. Quando Sócrates ele traz o princípio da maiêutica, ele está tratando exatamente do princípio que ele olhava a mãe dele parteira, ela está trazendo os filhos, as crianças. Ele teve uma ideia, ele teve um entendimento de que assim como a criança nasce, todo ser humano tem dentro dele resposta para tudo que precisa. Só que o pessoal fica usando Sócrates para quê? Porque isso já vem lá do Gênesis. Isso já vem lá, e não foi ele que inventou esse negócio. Essa coisa aí que o pessoal fica fazendo pergunta para você, responde com pergunta. Eu não vou aqui tocar no assunto, mas assim, que fica a retórica, a gente fica uau. Gente, pelo amor de Deus, não é maiêutica isso, e muito menos técnica nova. Jesus já fez isso. Jesus não respondeu pergunta nenhuma, ele só fez uma pergunta com outra pergunta. Porque qual é a pegada, qual a ideia? O discipulado, gente. O discipulado não tem a ver com as pessoas fazerem o que você faz. Tem a ver com eles se inspirar em você, mas encontrar dentro deles o chamado que eles têm. Existe uma coisa linda no discipulado, que é uma dissonância. Eu sou músico, eu gosto muito dessa ideia de que você monta um acorde musical com notas musicais completamente antagônicas. Elas não se combinam, ela não é como um dó maior, que é uma nota plena, é um acorde bonito. Mas quando você faz um dissonante, teu ouvido, não precisa ser músico não, você ouve assim e fala, isso aí está diferente. Mas o cara pegou uma sétima, uma terça menor, uma quinta diminuta, ele foi lá e juntou aquilo e fez uma harmonia. Aí você fala assim, é minha equipe. Se você olhar a minha equipe, irmão, é uma dissonância. Mas eu não quero mudar eles. Eu gosto do jeito que eles são. Eu gosto do jeito que eles se vestem, a maneira que eles falam. E eu quero que eles sejam eles. Eu quero só que eles não precisam fazer tudo. Eles precisam só sonhar o que eu sonho. Desejar o que eu desejo. Eles precisam ter essa plenitude. Porque a gente às vezes acha que o discipulado é mudar a característica da pessoa. Não. É você olhar para dentro daquela pessoa, e Jesus olhou, tem uma luz aí. Então, vamos lá no raiar. Ele olhou a escuridão e falou, vem para fora. E aí veio a luz. Os rabinos chamam de luz primeva. Porque Deus não precisa de luz para trabalhar. Mas Ele está avisando a escuridão que Ele chegou. Porque a revelação, querido, é andar no escuro sem tropeçar. A revelação é andar no escuro sem tropeçar. A gente não precisa de iluminação. Isso é outra religião. Você tem que entender que você está na religião errada. Você não precisa de iluminação. Você precisa de revelação. Você não precisa ninguém acender a luz para você. Aliás, quanto mais escuro, melhor, porque só você anda. Só você anda. Você vai saber para onde ir quando ninguém sabe para onde ir. O que eu estou querendo dizer aqui, eu não sei se eu estou sendo entendido, é que eu preciso ter uma visão. Aquele salmista 84, ele sabia para onde ia. Vai ter choro, vai ter deserto, vai faltar água e tal. Tudo bem, nós estamos juntos. Porque eu vi na fala dele que ele sabe para onde está indo. Deus está querendo líderes assim, gente. Não está querendo líder que promete um oásis para ninguém, não. Porque a gente tem hoje a igreja da adesão e da conversão. Aqui no Japão não está assim, mas no Brasil está complicado. A igreja da conversão, querido, é aquela que a gente conhece. É mudança mesmo. Da adesão é diferente. A gente está levando as pessoas só a aderir uma ideia. Elas estão frequentando a igreja, mas não são salvas. E eu estou lhe falando, é terrível o que eu estou lhe falando, mas é a realidade. E existe uma multidão entrando nesses lugares por adesão. E Deus quer fazer uma mudança que ela aconteceu dentro. Então, essa prática de enxergar nas pessoas o que ninguém está vendo é algo que é liderança. Eu oro a Deus, levante a sua mão, eu oro a Deus para que Deus lhe dê essa unção de perceber em ambientes e pessoas que alguém olhou e falou, isso aqui não tem mais jeito. Mas você olhou e falou, raiar, tem luz ali. Tem uma luz primeva, tem algo no meio dessa escuridão, dessas drogas, dessa situação, desse casamento estourado, dessa família destruída. Tem uma luz aí que vai aparecer, eu já vi, vai acontecer. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus em nome de Jesus.
pessoas vão olhar para você e não vão entender a sua postura. Porque no meio de uma crise, querido, você vai perceber que tem duas possibilidades. O pau está quebrando ali fora. O indivíduo está tomando seu expresso, sentadinho, tranquilo. Você fala, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Está todo mundo correndo, arrumando mala. E você, duas coisas. Ou você é um grande responsável, mas não é o caso. Ou você sabe uma coisa que eu não sei. E por isso você tem uma paz que eu não consigo ter. A liderança, querido, é ver o que as pessoas não estão vendo. Porque senão você vai ver igual eles e vai para o mesmo caminho que eles. A liderança não é só treinamento. O treinamento, sim, eu até comecei um entendimento agora há pouco e não terminei, porque a unção abre portas, mas é o treinamento que mantém uma porta aberta. Então, é necessário o treinamento, mas eu preciso ter essa sensibilidade. O que eu estou vendo? Vamos lá para o texto original. O vento soprou do Oriente e eles atravessam ali. Só que na travessia, Deus faz uma coisa que nunca repetiu. É chamado Projeto Manaim. É quando a nuvem que estava na frente veio para trás. O anjo que estava na frente veio para trás. Para aqueles que estavam atrás, escuridão. Para quem estava na frente, era claridade. Porque a coluna de fogo desceu. Você nunca vai ver a coluna de fogo e a nuvem juntas na terra no mesmo instante. Não, isso não acontece. Vocês estão me acompanhando ou não? Não vai ver. Porque ou uma ou outra. Ou uma ou outra. Só que quando é travessia, eu creio aqui que a gente daqui a alguns minutos vai orar, que nós estamos aqui, queridos, Deus não traria essa equipe linda aqui, a gente junto aqui, se vocês aqui no Japão não estivessem vivendo um momento de travessia. É uma transformação, é uma mudança, é uma mentalidade nova, é uma capacidade de enxergar o que outros não estão enxergando. Mas não é porque nós viemos trazer isso. Não, já está aí dentro de vocês. Eu estou igual Paulo com Timóteo. Aviva o que está aí dentro de você, irmão. Eu não trouxe nada do Brasil para você. Eu só vim dizer para vocês que Deus já colocou dentro de você. Está aí. Está aí. Aviva o que está aí, porque Deus plantou cada um aqui com uma história. Respeite a história. Porque não houve erro aí. Houve um plano de Deus. Em todo o processo de anos da tua vida, de caminhada, não existe acaso, existe um plano completo do Senhor. Então, se eles estão atravessando e Deus manda o projeto que eu chamo Manaim, ele coloca a nuvem para trás e coloca a coluna de fogo na frente, porque quando o Egito quis paralisá-los, não enxergou mais. Travessia isso. Eu já tive algumas na minha vida. Não foram tantas. Eu estou vivendo uma agora novamente, literal, de um novo lugar que a gente está indo. Quando eu pensei que o meu ministério estava chegando a um ciclo meio já de descanso, aí Deus vem e faz uma revolução na minha vida. Enfim, a gente está vivendo uma nova travessia. E eu percebo que isso não é todo dia, não é toda hora, não é todo instante. Travessia não é coisa... Porque o anjo está acampado ao teu redor. Ele está ali. Só que quando existe uma travessia, Manaim, é diferente. É 2 acampamentos de anjo. Você quer ouvir sobre isso ou não quer ouvir sobre isso? Eu vou usar esses 22 minutos que é profético, porque é o alfabeto hebraico, né? São as 22 amendoeiras. Aí eu vou ter que continuar só por isso, eu ia parar agora. O que acontece, querido, é que Jacó ele teve um sonho, ele teve uma visão, ele teve um toque. Pregar para pastores é simples, que eu não preciso nem demorar nisso. Você sabe que ele está ali na escada, que ele viu em sonho, de anjos que subiam e desciam. Na verdade, a figura é de um zigurate. O zigurate, ele vem desde a Torre de Babel, quando Nimrod, que é um grande caçador, ele constrói uma grande armadilha chamada Babilônia. Ele chama todo mundo à volta do Vale de Sinar. Por quê? Porque ele era um estrategista. Ele está no meio de uma crise onde o dilúvio trouxe tanta insegurança que ele fala uma doideira. Ele fala, gente, a gente vai fazer uma torre, se o dilúvio vier de novo, a gente vai ser protegido. Irmão, quem tem resposta ao caos governa. O problema é que existem loucos que quando a igreja se cala, pessoas falam loucuras e o povo segue. O povo foi atrás de Nimrod. Na verdade, a ideia dele era construir uma grande armadilha para atrair pessoas do mundo todo. Ele faz o zigurate, né? Que são escadas que vão subindo até o topo. Só que o projeto de Nimrod, ele parte da terra para o céu e tem prazo de validade. A resposta de Deus foi Betel.
Uma escada de anjos, querido, que ela sai do topo. Mas a Bíblia diz que o anjo começa a pisar aqui, na pedra que Jacó está dormindo. E sobe. Só que os anjos que sobem não são os mesmos que descem. Não. Não são os mesmos que descem. Ali não é só um sonho, uma conversa de anjos subindo e descendo. Não. Os anjos que sobem, porque a travessia para Padã Arã, a Síria atual, é fronteiriça. O mundo espiritual obedece territórios. A gente está aqui com vocês, mas a guerra aqui é de vocês. Os demônios nem perceberam que a gente chegou aqui ainda. Quando perceber, já estou indo embora. Isso não é alegoria, é fato. Verdade. Se eu ficar mais um mês, aí dá ruim. Eles vão me achar, me encontraram. Então, o que acontece? A batalha espiritual é geográfica. E o que está acontecendo ali é que o mundo espiritual ele obedece territórios. Os anjos que sobem, eles estão agora para poder seguir Jacó para a próxima jornada, novos anjos, para que eles possam seguir o caminho daqueles 20, 21 anos que ele está ali, fazendo coisas que não tem explicação, mas é o anjo que está ali, segurando para que a profecia se cumpra. Quando ele está lá na casa do seu tio, do seu sogro, quando ele recebe uma palavra ali na Padã Arã para poder voltar para Betel, ele tem uma palavra para voltar a Betel, inclusive levar o dízimo, porque ele se comprometeu com Deus, ele fez um compromisso com Deus de trazer o dízimo. Ele está andando e a Bíblia diz que anjos do Senhor vieram encontrá-lo, porque ele está chegando na outra fronteira, que é a atual Jordânia. Ele está chegando no Jaboque. E ali, novamente, os anjos estão vindo. Só que aqueles que desceram a escada, ele sabe que está com ele. Ele sabe. Está com ele todo o tempo. Porque o propósito de Deus ali é cumprir a profecia. Então, ele bota o anjo vigiando, para que a profecia se cumprisse. Só que os anjos que estavam com ele não foram embora, como no primeiro sonho. Ele tem uma visão aberta. Primeiro um sonho, depois uma visão aberta. E os anjos vieram encontrá-lo. Quando os anjos vieram encontrar, ele disse, esse lugar é Manaim, porque eu estou vendo 2 acampamentos de anjos. Os que estão na fronteira agora da atual Israel, com a Jordânia, e aqueles que estão me acompanhando desde Padã Arã, porque eu vou entrar numa nova jornada, travessia. Toda vez que você está numa travessia, Deus manda 2 acampamentos de anjos, para que o teu passado não paralise você na hora do teu salto. É o laço do passarinheiro. Quando você está pronto para romper, o teu passado te segura. Quantas vezes isso aconteceu? Só que eu quero profetizar Manaim para você. É Deus colocando o anjo na tua retaguarda, cegando o teu inimigo. O Egito não vai te encontrar, é escuridão para eles, não vai te achar. Não vai achar, não vai conseguir novamente derrubar você. Só que tem uma visão de futuro, e eu quero falar hoje, nesses próximos meses, sobre futuro. É o que você está vendo, essa é a pergunta. Só que não é aqui, é no Espírito. E eu só vou enxergar na medida da minha revelação, gente. Eu preciso de revelação para enxergar longe. Eu preciso de palavra, por isso essa necessidade daqui hoje. Vocês estão no lugar que eu amo estar, como eu estava agora há pouco ouvindo os pregadores, porque eu sei que aquilo que eles me instruíram hoje vai ampliar um pouco mais a minha visão. E isso não estou alegorizando, não, é real, eu creio totalmente nisso. Eu pago caro para estar em lugares, para poder ampliar a minha visão. Só que a visão vem pela palavra. Aí você descobre que Jacó, ele então tem um acampamento de anjos. Ele tem agora o Manaim, pronto para entrar na batalha final, que é o Jaboque. Nem vamos lá. O Jaboque é o toque. É um sonho, uma visão, um toque. Mas vamos ficar aqui no Manaim. O que é o Manaim? Uma escolta de anjos. É o Senhor guardando você no processo, no caminho. Eu não preciso orar por provisão e nem proteção. Eu só preciso ter clareza da visão que Deus me entregou. Eu preciso só ter clareza da mensagem que eu carrego. Porque, como diz o nosso mestre Adson Belo, os sinais, eles não acompanham o mensageiro. Os sinais acompanham a mensagem. Isso é importante. Por quê? Porque a minha preocupação não é onde eu vou, se eu vou ter provisão ou se eu vou ter proteção. Eu só preciso saber se eu carrego a mensagem. Porque se eu carrego a mensagem, eu vou ter os dois. Ali onde eu moro, no Brasil, inclusive interior do Rio de Janeiro, na estrada, os caminhões que passam na porta da minha casa, não na porta exata, mas próximo à minha casa, eu sempre estou pegando a estrada para ir para o aeroporto, é comum você ver os caminhões, baús, caminhões de cargas, está aumentando muito, inclusive, muita quantidade. Mas, de repente, Davi,
você vê um caminhão com escolta. Aí você fala, peraí, mas esse caminhão com escolta é igualzinho os outros que passaram. Não mudou nada, é um caminhão, um baú. Não está dizendo nada que está dentro daquele baú, mas só o fato de ver escolta, eu olho, tem coisa séria lá dentro. Porque não é o que está lá dentro, eu não sei o que está lá dentro. Mas quando eu olho para a escolta, eu falo, peraí, então eu estou entendendo o que está lá dentro. E alguns têm escolta na frente, a coisa é mais séria ainda, e atrás. E lá no Rio o pessoal gosta assim de deixar o cano da arma aparecendo, não sei porquê. Eu não sei porquê. Então, o que eles querem dizer? A gente passa de largo, passa longe. Não tem problema nenhum, desde que você não aproxime do caminhão, está tudo certo. Mas aproximou e já estão mostrando o que eles são capazes de fazer, porque não tem conversa. Então, aquele motorista de manhã teve uma dor de barriga, e então cancelou o projeto. Cancela? Ele teve um problema. O que vão fazer? Vai trocar o motorista. Porque o problema não é com o motorista. Troca o motorista, troca para outro. Eu não posso, então levanta outro. Porque a gente precisa levar essa carga, tem que levar. Agora, o caminhão teve um problema no motor. Tira o truque, tira ali, como é que chama a carga? A carga, bota em outro caminhão e vai. Então o problema não é nem o motorista e muito menos a estrutura, o caminhão. Então nós estamos falando que o que é mais importante? É a carga. Eu sei que criança sabe disso, eu nem precisava estar falando isso para vocês e nem, poxa, né? Mas vamos pensar um pouco. Tem hora que a gente confunde as coisas. Aí onde entra o que você falou. Porque os sinais, ele não acompanha a gente. Eu acompanho a mensagem. Perde a mensagem para ver, irmão. Perde a mensagem para ver. Perde. Você perdeu tudo. Meu Deus! Se eu tenho um temor na vida, se alguém me pergunta qual é o seu temor, é eu ficar fora do propósito de Deus. Eu não tenho medo assim de outras coisas, não. Sabe, estou nem aí. Mas eu tenho medo de Deus não contar comigo mais. De Deus querer fazer alguma coisa no Brasil, na terra, e não olhar para mim e falar, você está fora. Ô Senhor, pelo amor de Deus, me põe nisso aí, eu carrego água, eu faço, não sei nem botar para pregar, eu quero só estar junto, eu preciso saber, porque desde os meus 17 anos, são 40 anos que eu estou servindo essa causa. Eu não quero fazer outra coisa na minha vida, eu não quero, não tenho desejo nenhum. Só que nesses anos, Deus me construiu uma mensagem dentro de mim. Essa mensagem, ela tem interesse, meu interesse é ficar lá em casa, meu interesse é ficar lá na minha cidade, sem nenhuma demagogia. Eu não preciso sair de lá, mas eu sei o quanto eu preciso trazê-la aqui. Eu sei o quanto eu preciso estar em alguns lugares. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a proteção e a provisão Deus vai dar. Irmãos, se Deus quer que a sua mensagem chegue em algum lugar, Ele vai conduzir você, Ele vai mandar Manaim, Ele vai mandar os anjos escoltando você. Vai mandar a proteção sobre a tua vida. Então, existe uma palavra de ordem aqui hoje. O que você está vendo? Porque se eu consigo enxergar, como aquele Salmo 84, que eu estou aqui, eu estou no deserto dizendo, como amáveis são os teus tabernáculos. Eu consigo falar de um jeito como se eu estivesse dentro do tabernáculo. Se você começar a pregar, a ensinar, a se mover, como se já estivesse lá, as pessoas que estão com você não vai ter dúvida nenhuma do caminho que você tem. Vai ter luta, vai ter crise, vai ter choro, vai ter deserto, mas não importa. Não importa que a gente sabe para onde que a gente está indo. Então, se eu posso contribuir, depois de tanto que a gente ouviu aqui hoje, e até repetindo o que já foi falado, a gente sai daqui com uma visão clara de Deus. Porque existe uma coisa muito séria. É verdade. Quando Deus olha para o teu futuro, Ele olha para trás, você sabe disso. Ele não tem como olhar. Não, mas ué. Agora, por que eu estou dizendo isso? Não é só para ter frase de efeito. Eu estou dizendo porque, até para você acordar nesse final. Existem 3 coisas que você sabe fazer. Aliás, perdão, existe uma coisa que você sabe fazer e que Deus não sabe. Existe uma capacidade que Deus deu a você que Deus não tem essa capacidade. Agora vamos lá. Agora vai para o Fuxico Gospel lá. Existe. Quando Deus olha você fazendo, Ele fala, uau. Uau, que coisa. Porque você sai daqui hoje da reunião, pega o teu carro e sai dirigindo o teu carro. Você está fazendo uma coisa. Alguém te ligou, teu carro já tem lá, você aperta o botãozinho e começa a falar no viva voz. Você está falando outra. Você está fazendo uma coisa
falando outra coisa. Você não está falando de carro nem de passar marcha. Você está falando do churrasco. Você está falando da palavra que você recebeu. Os homens vão parar por aí, porque não conseguem mais coisa não, mas as mulheres vão me acompanhar. Não, os homens já bugaram, porque dirigiu falando já está meio... Já está dando a bugada aí. Mas vamos lá, mulheres, me acompanhem e vê se não tem a ver com o que eu estou falando para as senhoras. A senhora está ali dirigindo, conversando com a tua amiga, vários assuntos, só que você já está montando o cardápio da noite, indo para os homens não acham isso possível, não. Os homens não acham. Você está falando um assunto completamente diferente com a sua amiga. Você está fazendo uma coisa completamente diferente, porque você está dirigindo um carro. E se o carro for mecânico, você está passando marcha. Olha bem, você está passando marcha, você está falando com a pessoa um assunto que é outro, mas você já está indo para o mercado pensando, tem que comprar, não posso esquecer tal coisa, tal. Mulheres, é possível ou não é? Homens, acredite, é possível. Quando Deus olha para a senhora, sabe o que ele faz? Uau! Porque ele não tem essa capacidade. Ele não tem. O pensamento de Deus é a fala. A fala de Deus é a criação. Ele não tem como pensar uma coisa e fazer outra. Ele não tem capacidade. Essa capacidade ele não tem. Ele não tem. Ele não se deu essa possibilidade. Quando ele pensa, ele fala. E quando ele fala, ele já fez. Não tem como você... Se eu decido aqui, essa caravana nossa aqui de 10 pastores, a gente fala assim, vamos ficar aqui no Japão? Vamos ficar no Japão? Tem que ver a mala da turma. Aí eu bato na tua porta amanhã, de manhã. Surpresa, nós vamos ficar aqui uns 15 dias na sua casa. A senhora vai abrir a porta e vai dizer assim, uau, eu já estava até fazendo um almoço para vocês. Olha o sorriso que a senhora está. Mas é possível a senhora estar falando assim, esses homens não têm o que fazer. Como que pode me avisar? A senhora está indo, olha, marido, chegaram. Vai lá no mercado comprar coisas. Olha como é que está a sua fisionomia. Só que na tua mente, você está dizendo, pelo amor de Deus, olha o tamanho da mala do Felipe. Olha o tamanho dessa mala. Vai ficar aqui um mês. O que eu estou dizendo? Que nós temos uma capacidade que Deus não tem. Deus não faz isso com a gente. Ele não te recebe de um jeito pensando outra coisa. O que ele falou vai acontecer. Então, eu quero dizer para você que o pensamento que Deus tem a seu respeito está claro, está resolvido. Quem tem que se resolver é você. A questão ministerial aqui hoje, querida, é onde você está enxergando, o que você está vendo. Porque o que você sabe trouxe você até aqui. Mas onde Deus quer te levar, Ele está trazendo um novo conhecimento. Palavras, desde manhã nós estamos recebendo palavras. Então não perca o que Deus está fazendo aqui. E eu encerro, vai ficando de pé vocês, por favor. E eu encerro dizendo uma coisa para vocês. Posso terminar? Posso dizer o que eu ainda tenho a dizer para vocês? A gente tem um grande problema sobre o que tem do outro lado. Mas, apóstolo, o vento é oriental. Então ele sopra lá, ele começa a soprar do lugar da minha chegada. Então Deus começa a soprar no lugar do meu propósito, não no lugar da minha partida. Então a saída é com quem? É comigo. Fala, a saída é comigo. É contigo, irmão. Se você não sair, não tem jeito. Então eu preciso parafrasear uma coisa que eu carrego muito isso não como uma revelação, porque isso mudou minha vida quando eu entendi isso. Mudou minha vida. Eu não prego mensagens para poder... Desculpa, todo respeito. Para te dar uma frase bonita. Não. Eu estou falando sobre conceitos que mudou minha vida. Há um tempo atrás, eu precisei entender isso. Quando Deus falou, Elias, vai para Querite. Vai para Querite porque eu dei ordem aos corvos para sustentar você. Porque muitas vezes eu perguntava a Deus, se eu tivesse começado essa obra, se eu tivesse continuado, eu ia ter o dinheiro até o final? Se eu tivesse, porque quem vê o projeto pronto, seu, ele olha e fala, uau, assim até eu. Um dia um moço falou comigo, eu com esse telão de LED todo aí, até eu ia pregar desse jeito. Eu falei, moço, você sabe o que é encerado de caminhão, moço? Eu pegava encerado de caminhão, plástico de caminhão, grandão, botava ilhós, mandava uma moça desenhar minhas campanhas no plástico, subia ele e colocava. Eu não preciso de LED, eu sempre fiz com aquilo que eu tenho. Então aquela pergunta, será que Deus ia deixar a gente chegar lá? Elias, vai para Querite. Elias podia dizer, eu não vou. E podia mesmo, e não iria. Mas
os corvos não tinham opção, porque Deus deu ordem a eles. A Bíblia diz que eles estavam debaixo de uma ordem para levar comida ao profeta. Se o profeta não vai, eles iriam a si mesmo. Eles iam jogar fora ou eles iam comer, mas a parte de Deus ia se cumprir. Pode acreditar. Então pare de perguntar se você tivesse ido. Deus, ele tem um encontro com você no lugar, já te falei, do teu propósito, é lá. E o problema é que Elias poderia não ter ido, mas ele foi. Porque com você Deus fala, com a tua provisão Deus ordena. Então, o que eu preciso que você entenda aqui hoje para a gente terminar? Fé. O que você precisa? Fé. Porque senão você vai falar assim, revela tudo seu que eu vou. Não, irmão. Ler-lerá, enquanto eu ando, ele cria. Enquanto eu ando, ele cria. E até hoje é assim, não tem jeito. Depois de muitos anos, Deus continuou com esse negócio comigo. Aí eu já entendi, falei, vamos para cima, vamos embora. Ah, mas você tem dinheiro? Eu falei, nem perguntei, que se eu perguntava, eu pecar. Eu tenho uma palavra de Deus, eu vou fazer. Elias está em Querite, então você vai para Sarepta, porque eu dei ordem a uma viúva para sustentar você. A viúva poderia dizer, não vou? Não, a viúva estava debaixo de ordem. Mas Elias podia dizer, eu não vou, porque nós dizemos para Deus, eu não vou. E o não ir não vai te roubar a tua salvação, não vai, a sua vida continua. Você só vai perder a grande oportunidade na vida de poder viver um ministério extraordinário, de poder ter acreditado que Deus ia fazer. Porque se ele te deu a visão, obviamente você sabe o final, ele tem provisão. Então, o que eu quero construir, terminar essa construção, é de que Deus, quando fala com você, ele te dá a opção de escolha. Mas ele não deu a sua provisão, a possibilidade da escolha. Ela está te esperando lá no lugar do teu propósito. Ela está lá no lugar do teu ponto de encontro. Ela está lá onde as coisas vão acontecer. Aquela viúva, ela tinha um bocado de farinha. Ela podia ter comido aquela farinha. Podia ter comido aquele bolo. Mas a grande verdade é que ela não podia comer. Porque, segundo Levítico 2, era a oferta mais pobre que alguém pode dar. Um bocado de farinha e um pouco de azeite. É aquilo que o sacerdote pegava, enchia a mão, levantava esse dedo e esse, ficava só isso. E por que ela tinha esse bocado de farinha? Porque ela disse, se eu comer, a gente morre. Porque ela sabia que se eu comer a oferta, se eu comer o meu dízimo, aí acaba tudo mesmo. Ela guardou aquilo, irmãos, não é por mais nada, a não ser porque tinha uma visão clara de que enquanto ela tivesse uma oferta, ela podia mudar a realidade dela. O problema era o altar, onde está? Em ruínas, tudo acabado, Israel tudo destruído, o fogo estava apagado, mas Deus levantou um homem que era um altar ambulante. Ele foi até lá só para comer o bolo, para poder provocar o milagre. Porque naquele dia, ele estava decidido não fazer certo, mas acreditar certo. Porque se ele fosse fazer certo, como eu e você fazemos às vezes, ele não comeria aquele bolo e o milagre não teria acontecido. Deus está te chamando para acreditar, ter fé, que a provisão vai chegar. E Deus vai usar pessoas improváveis para trazer a provisão e mover sobre a tua vida. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu creio na tua palavra. Eu creio nesse ambiente profético. Eu creio, Deus, que o Senhor nos trouxe aqui ao Japão, a essa cidade, a esse movimento apostólico, a esse movimento profético, onde reúnem-se líderes, ó Deus, que são verdadeiras fontes, que estão dando de água a tantos, mas hoje eles vieram receber. Ó Deus, que essas palavras liberadas, elas sejam tendências, entendimentos, não só um texto para ser pregado, mas uma palavra que vai mudar a nossa perspectiva. Pai, olha para nós agora, olha para os teus filhos agora, olha para o futuro, meu Deus, abra a visão, abra a visão, abra a visão como você fez com aquele moço, abre os olhos desse moço, abre a visão desse moço, abre os olhos como o profeta clamava. Ele não estava preocupado com o inimigo, ele estava preocupado com aquilo que a sua equipe estava enxergando. Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos do moço, abrir os olhos dos teus filhos e nos fazer enxergar à frente, para que a gente possa conduzir quantos forem necessários pelo deserto, pelos caminhos e rompermos poderosamente. Quem recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Quem recebe, dá um glória a Deus.